Talvez você não precise resolver tudo agora. Talvez você nem precise também entender toda a sua história, toda a sua trajetória. Nem precise tomar grandes decisões ou grandes passos na sua vida. Talvez nem mudar nada de forma radical, assim, de um dia para o outro. Talvez o que você esteja procurando seja apenas um lugar onde você possa parar sem se cobrar, sabe? Onde você possa refletir, onde você possa estar sem ter que provar nada para ninguém. Eu sou Eliana Maziero, eu sou terapeuta quântica e eu acompanho mulheres que estão exatamente nesse lugar que você está. Cansadas, mas não de viver em si, mas de viver se afastando de si, de viver se desconectando de si mesmo. Mulheres que não querem atalhos, nem promessas, mulheres que não querem nem pressão para virar uma outra pessoa, sabe? A gente já tem muito o que fazer, a gente já tem uma demanda absurda em cima da gente, com filhos, casa, trabalho, carreira. Então, assim, mais coisas não é convidativo. Quando você passa muito tempo se exigindo demais, querendo acertar em tudo, qualquer convite parece pesado. Até coisas boas, assim, parece demais, sabe? Alguém te chama para fazer alguma coisa, você fala, ai, eu acho que agora não é o momento, talvez eu não vá dar conta de assumir esse compromisso, ou eu não sei se eu estou afim de fazer isso, não é isso que acontece? Eu estou sem energia, ai, parece que estou sem energia para fazer, não sei se eu dou conta. Essas são as frases que a gente acaba usando como recurso quando o cansaço está demais. Isso não é falta de vontade, gente, não é. Entende? Isso é cansaço emocional, é um acúmulo de distanciamento de si mesmo, doses homeopáticas diárias de alguém que está desistindo de ser você. O jeito errado de lidar com isso é esperar ficar melhor para começar. Ah, não, acho que ano que vem vai dar certo. Não, quando eu sair desse emprego aqui, aí vai. Ou esperar ter uma clareza total e absoluta de tudo que está acontecendo para conseguir criar um roteiro. Ou esperar ter uma força emocional genuína, sei lá, motivação para agir. Ah, não, agora eu dou conta, agora eu vejo uma saída, sabe assim? Então, enquanto você está nessa espera, entenda que esse afastamento ele continua. Não porque você quer, mas porque não existe mais espaço seguro para começar. Não tem um espaço seguro. E é por isso que eu criei o caminho de voltar para si. Pensa nessa frase, um caminho de voltar para si. Não como método, gente, nem como solução. Longe de mim isso. Mas como um espaço, um lugar onde você possa simplesmente ser. Um encontro online gratuito, onde você não precisa performar, não precisa se expor, nem provar nada, nem fazer grandes coisas assim, diferentes do que você está habituado. Você não precisa nem se transformar se você não quiser. Você só precisa estar. Por quê? Porque o que falta pra gente é pausa, não é tempo. A maioria das pessoas se engana achando que está faltando tempo. Ah, eu não tenho tempo para mim. Não é isso. São pausas conscientes de olhar para si. E sem promessa também, sabe? Sem promessa. Isso que eu estou trazendo para vocês é só um primeiro passo possível, sem pressão, sem expectativa. Porque se você não fizer uma pausa consciente, presta atenção, para olhar para si, para entender o que causa tal afastamento de si mesmo, como que você vem se anulando aos poucos. E aí, gente, quando eu digo aos poucos, microações diárias que você vai negligenciando sua essência, seu comportamento, sua personalidade,
você vai deixando de ser você para talvez caber em espaços de expectativas criadas pelas outras pessoas, da sua família, do seu relacionamento. Então, pessoas que criaram uma versão de você, talvez que você até tenha contribuído para isso. E que você não é mais esse personagem, você não cabe nesse personagem e você está abrindo mão diariamente, em doses homeopáticas, de ser você. E ser livre. Livre para expressar do jeito que você expressa, livre para querer do jeito que você quer, livre para resolver como você resolve, livre para pensar como você pensa. Mas para isso, há de se ter um caminhar, há de se ter um roteiro para você não se perder. Quando a gente vai fazer uma viagem muito longa, raramente você vai sem estudar um pouco o trajeto. Você olha um mapa. Então, imagine que eu fui guia muito tempo, guia de turismo, e há 20 anos atrás, a gente não tinha GPS, não tinha Google Maps, não tinha nada disso. Nós tínhamos que estudar pelos mapas impressos os caminhos que nós íamos conduzir as pessoas. Então, imagine uma viagem longa para outro estado, com mais de 20 horas dentro de um carro, dentro de um ônibus, conduzindo alguém sem nenhum tipo de referência, sem nenhum preparo, sem nenhum estudo de campo, de por onde vou passar, o que eu vou encontrar aqui. Então, quando eu desenvolvi o caminho de voltar para si, foi com base nessas experiências de guiamento que eu tenho, nesses mais de 30 anos conduzindo pessoas em treinamentos, desenvolvimento humano e terapias, para justamente ser um mapa para você, se eu não digo nem guiar de forma metódica, mas para que você possa recorrer, é mais um recurso que você pode usar neste caminho para voltar para si, nesse caminho de autoconhecer-se. E conhecendo, eu consigo entender o que serve, o que não serve mais. Quais as crenças que me fazem agir e me comportar da forma que eu venho vindo, que me amarram a coisas, a pessoas, a situações que não cabem mais. Como substituir o que a gente chama de crenças limitantes, né? Como é que eu substituo isso por uma outra renovada, atualizada, que faz jus a essa minha nova versão? Então, eu preciso entender que é quase que entender que eu preciso morrer e renascer infinitas vezes para deixar aí para trás, ficar no passado, várias facetas, vários personagens que talvez eu mesma tenha criado de mim e que as outras pessoas ao meu redor acabam comprando esse personagem que eu criei, que me era cômodo, que me valeu e que me fez funcionar dentro dos ambientes, das circunstâncias, foi válido. Mas que agora ficou pesado, porque agora eu não caio mais dentro dessa carapuça. Talvez porque, por experiência de vida, meus conceitos de valores tenham se renovados, meus desejos tenham se alterados, e é natural que aconteça isso, até porque com o nosso amadurecimento espiritual, é natural que nós queiramos outras coisas, que nós almejamos outras coisas que nós talvez nem sonhássemos quando jovens, percebem? Só que a gente acaba abrindo mão disso tudo por causa da família, por causa dos filhos, para não gerar trauma nos filhos. Ah, então eu não vou sair desse relacionamento porque, nossa, imagina o impacto disso nos meus filhos. Ah, eu não vou fazer isso porque senão eu vou ficar sozinha. Eu não vou sair desse relacionamento a 3 porque senão eu vou ficar sozinha. E é melhor assim do que só, percebe? E aí eu começo a trabalhar dentro de mim o que a gente chama de uma crença inconsciente de não merecimento, que eu não mereço coisa melhor. Ah, eu não mereço. Ah, tá bom assim. Vou trocar o certo pelo incerto? Eu vou
deixar isso que eu tenho, quem me garante, essa palavra pesa demais, tá aí, eu convido você a refletir sobre isso. Quem me garante que eu vou conseguir o que eu quero? Quem me garante? Nada garante. Preciso que você entenda que nada está garantido. A vida é uma aventura de experiências, convites para que você vivencie coisas, experiencie coisas e que essas experiências vão transformando você por dentro e trazendo coisas novas que vão se somando à bagagem que você já tem e vai deixando outras também de lado que já não servem mais. E aí há uma renovação interior dentro de você, de crenças, de valores, de coisas que você acreditava e que não acredita mais, que acabam sendo o nosso norte, lembra do mapa? Acabam te conduzindo. E isso acontece de forma inconsciente. Na maioria das vezes, você faz isso de forma inconsciente, você nem sabe que está em estado reativo. O que é isso? Só reagindo ao externo, só garantindo a sobrevivência, garantindo que o relacionamento funcione, garantindo que a família fique bem, garantindo o emprego e o dinheiro para pagar as contas. Então você vive garantindo coisas, mas de um lugar que está extremamente pesado, não está leve. Parece bizarro isso que eu vou falar, né? Mas a vida não é só pagar boleto, tá, gente? Não foi para isso que você veio. Não que isso não faça parte do contexto, porque lógico, nós estamos inseridos no meio da sociedade que nós precisamos disso é um recurso para poder conseguir fazer as coisas. Mas não é só isso. Eu preciso ter consciência do que faz a minha alma vibrar, de um propósito maior que vai além dos benefícios para mim mesmo, que seja ser uma boa mãe, eu não sei, que já é, assim, para mim, um dos maiores propósitos da nossa existência para quem é mãe, para quem tem filho. Mas se você está numa carreira, se você quer ascensionar, se você quer deixar um legado, precisa fazer sentido. A sua existência, você precisa sentir que a sua existência vale de alguma coisa. Agora, se você está esperando um reconhecimento dentro do seu casamento, e esse reconhecimento já há 20 anos, há 10 anos não vem, para de achar que vai vir. Para de achar que vai vir. É melhor você lidar com a desilusão, com a frustração de ter que ressignificar o que você achava que era e não é mais, do que você ficar criando uma ilusão e viver no mundo da Barbie cor-de-rosa, que não é. Eu costumo dizer para as mulheres que eu atendo que antes da dor de lidar com a realidade como ela se apresenta, porque é uma dor muito pontual, é isso, lida com isso, beleza. Do que eu viver na dor de uma ilusão que vai chegar uma hora que ela não vai mais se sustentar. E aí eu demorei tantos anos alimentando essa ilusão. Pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser um projeto, pode ser, sei lá, até os filhos. Tem gente que projeta a sua expectativa de vida nos filhos. Meu filho não tem o direito de fazer isso. Ele largou a faculdade que eu queria que ele fizesse. E aí eu terceirizo a responsabilidade da minha existência para que os outros me façam felizes, para que os outros garantam a segurança de eu estar bem. E não é assim que funciona. Quando eu desenvolvi esse caminho de voltar para si, foi pensando de um jeito mais tranquilo, talvez fácil não seja a palavra, mas um jeito tranquilo de você se reencontrar. Talvez até se surpreender com o que você vai encontrar, que é você, na sua essência, na tua verdade. Talvez você se assuste porque essa versão maravilhosa de você, e é muito simples de você pensar nisso, eu faço um convite agora, ó, vou abrir um parênteses aqui, que é só você imaginar a melhor fase da sua vida. Quem era você? Como você andava, como você falava, o que você comia, como você se comportava? Óbvio,
Não dá para comparar, eu tinha 15 anos, eu era uma responsável. Não, não é isso que eu estou querendo dizer, mas o que fazia você vibrar tanto? Você vibrava neste momento. Ou pode ser no momento da sua carreira que você ascensionou e tem uma leve lembrança gratificante disso. Então, acesse essa lembrança. São fragmentos de uma versão sua que vibra. Quando eu desenvolvi esse caminho de voltar para si, foi com o intuito genuíno de fazer você se reencontrar, de você acessar aquela versão sua, a melhor versão sua. Aquela versão sua que amava a vida e queria viver e estava pronta para o que vier. Sabe, como um adolescente conhecendo a vida, começando a vida. Aquela motivação, aquela excitação, aquela vontade de fazer, de ir, de morar fora, de trabalhar, de estudar. Esse impulso interno energético, essa motricidade, que aos poucos a gente vai perdendo quando a gente começa a negligenciar a nossa essência para poder caber dentro dos espaços que as pessoas criam para a gente. Talvez por carência, talvez por trauma da infância, teríamos que investigar. Mas, que é verdade a gente acaba abrindo mão de si para poder caber no tamanho do mundo dos outros. E isso vai funcionar por um tempo, até que você comece a adoecer. E aí, quando você começa a adoecer, nada mais é que o corpo te mostrando que você está indo na direção errada, porque a enfermidade é só uma informação de direcionamento para você recalcular a rota que você escolheu. Entender isso muda todo o contexto. E não é só entender, não basta só entender, não basta só assistir esse vídeo e falar, entendi, pronto, já descobri onde que eu tô. Não é só isso. É muito além. É um trabalho de acessar você em silêncio, lá dentro dessa escuridão, dentro desse vazio que você está sentindo. Essa pessoa que você é hoje, que não se identifica mais, nossa, eu não estou me reconhecendo mais. Eu não sorrio mais, eu parei de dançar, eu não toco mais, eu não faço mais nada do que eu gosto, eu faço tudo para todo mundo, parei de viajar, parei de fazer projetos novos, estagnei na minha carreira, estou cansado, quero aposentar. O que eu vejo de mulheres com 45, 46, 50, querendo aposentar porque está extremamente exausta. E aí eu preciso te falar, esse cansaço não é do seu trabalho. É a somatória do quanto que você tem negligenciado a si mesmo para poder bancar esse personagem aí. E você tem total direito de mudar, você tem total direito de voltar atrás. Você tem tempo para isso. E eu atendo mulheres até mais velhas, de 60, mais, que eu pergunto, gente, a vida começa agora. A vida pode começar agora aos 60. Depende de você. Você pode ser uma senhora, uma jovem senhora, sentada, esperando as coisas acontecerem, e você pode ser uma jovem senhora, como eu conheço vários exemplos extremamente inspiradores, de pessoas que voltaram a estudar, de pessoas que voltaram para o mercado de trabalho, de pessoas que mudaram de carreira. E eu estou falando de pessoas com 60, 70, 80, que entraram na faculdade, que abriram um novo negócio, que começaram a viajar sozinhos, fazendo mochilão. Eu acho isso sensacional. Por quê? Porque sim, porque não há regra, não tem o certo e errado. Errado é você achar que precisa o tempo todo agradar as pessoas, para se encaixar, para ser aceita. Essa é a forma errada de viver. A forma errada de viver é fazer exatamente o que você está fazendo. E talvez você ache que está fazendo bem. Talvez você ache que é legal o que você está fazendo. Ser uma boa pessoa é massa, sustentar a família é massa, estar presente para a família é massa, para os filhos, ter uma boa carreira é massa, mas vai sustentar tudo isso ao mesmo tempo, tendo
tentando ser o melhor em cada coisa, esperando ser reconhecida para isso. Aí é que está o problema, quando você faz as coisas esperando o reconhecimento. E aí, quando esse reconhecimento não vem, essa conta não fecha. E aí, quando a conta não fecha, 1-0 para eles, 0 para você. Agora imagina que isso é acumulativo, cada vez vai aumentando, vai aumentando. Então, toda vez que você diz um não para você está abrindo mão da sua vida, do que faz sentido, do que faz seu coração vibrar. Quantos casais de famosos que se separaram este ano e que nós temos a oportunidade agora, graças à rede social, de ver um antes e depois, como eram durante o relacionamento e como estão quando se separaram. O brilho é um outro. Pessoas que eram felizes, mas quando se separam, elas brilham, elas irradiam e transbordam felicidade. Ambos. Ambos. Por quê? Porque, gente, nada precisa ser para sempre se não está fazendo sentido. Quem inventou essa regra? Não precisa ser para sempre. Os encontros, eles duram o suficiente para que haja aprendizado para ambas as partes. Porque nós somos seres aprendizes. O que dá ânimo na vida é aprender coisa nova. É falar, nossa, não sabia. Não. O ato de descobrir a vida é o que nos mantém vivos. Se eu estou num relacionamento que isso não acontece mais, perde-se o sentido da companhia e passa a entrar dentro de um quadrado que foi criado de regras, de sustentar aparências, de que eu não posso ser porque se eu for, o outro sofre, impacta na vida do outro, e o outro não sei o que lá. E aí eu acabo que eu não sou, eu acabo que eu não faço, eu acabo que eu abro mão disso tudo. E o convite que eu quero fazer para você é justamente para, se faz sentido tudo isso que eu estou te falando, de alguma forma, se você se vê nesse lugar que eu já estive, e eu repasso por esses lugares muitas vezes, se você está nesse lugar, existe um caminho para voltar para si. E esse caminho é comigo. Então já aproveita, já se inscreve no meu canal e já fica ligado no link da inscrição da minha bio. Eu tenho uma surpresa para você.